E aí, esperar algumas pessoas entrarem, vou começar a falar. Daqui a pouco eu te chamo aqui. Talvez a gente já possa começar até, né, Google, com eu e você online, né, direto. E aí, E aí? Vamos ver se entra tudo bem? mais. Tudo bom. Hoje foi um pouco conturbado aqui, mas vamos É, seguir. tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Acho que a internet não vai desgraçar a gente hoje, não. Cara, Oi, Vivian, tudo bem? Assim, porque Boa noite. o tema que a gente vai falar, né, que é o antifrágil, o que acontece? Eu tinha visto, na verdade, o marido da Rafa, né, o Thiago, ele tinha me mandado um livro para ler, falou, pô, lê esse Uhum, livro aí que é muito bom e tal, me mandou pela Rafa, que era a Lógica do Cisne Negro. sim, sim. Nessa época eu não fazia ideia de quem era Nassim Taleb, antifrágil, nem nada disso. Eu acho que até depois eu comentei com você e eu comecei a ler o livro, e aí você falou assim, cara, isso aí é sobre a teoria da antifragilidade, a teoria do antifrágil. E aí que eu fui me aprofundar um pouco mais. É, a Vivian estava na live de manhã e tá. É verdade, Vivi. Isso Que aqui é bom que você seguidor, está isso aqui é aqui. seguidor, isso aqui é seguidor. E aí eu li a lógica do cisne negro e tal. E aí fiquei com vontade de entrar mais no assunto e não consegui entrar tanto. Mas aí resolvi comprar o livro, né? O livro do o Antifrágil, É, né? E aí eu sim, vi o tamanho do barulho, né? Na verdade, assim, é muito maior, é muito mais complexo do que o que eu tenho lido em artigos, em coisas menores assim, sobre antifrágil. sim. Ele envolve até parte política, erros políticos e assim uma série de erros que estão ligados a não só a política, mas a quase tudo, tanto de vida profissional ou vida pessoal, né? E aí que eu Sim, fiquei, eu acho que tem um ângulo interessante para a gente explorar, que é de carreira, que é sobre a vida pessoal também, e como você pode absorver esse conceito que é super complexo, já foi utilizado até para microbiologia, biologia molecular, mas também para falar sobre sistemas e o comportamento dentro de um ecossistema. Então é muito complexo mesmo, é um assunto super complexo, mas ao mesmo tempo tem formas mais simples de você abordar e de você também tirar lições para a tua vida pessoal, para a tua carreira, que eu acho que no fim das contas é o que faz diferença, né? é, eu queria que você tentasse abordar um pouco assim, desde do início, assim, o que você, fazer uma introdução sobre o assunto antifrágil, para a gente poder Tá entrar bom. em assuntos mais específicos. Tá bom. Bom, eu vou contar um pouquinho de como isso chegou, como é que a antifragilidade chegou na minha prateleira e como esse assunto se desenrola, né? É, quando a primeira vez que eu ouvi sobre o Taleb, né, sobre o Nicolas Taleb, né, foi também através do livro Cisne Negro, né, através do livro que fala sobre a teoria do cisne negro, que fala é,
sobre fenômenos que acontecem e que acontecem de forma muito, muito rara, né? E que são fenômenos que a gente consegue sentir que estão vindo, mas que a gente não consegue antecipar quando virão. E a gente sabe que são fenômenos que mudam o jogo completamente, mudam a maneira como a gente vai lidar com as coisas, sabe? E aí, no meio dessa história toda, eu estava conhecendo um pouco dessa teoria quando fiz um exercício, que é um exercício que eu faço muito recorrentemente, que é de genealogia, sabe? Eu vou meio que criando uma árvore genealógica das pessoas e dos conceitos e das ideias. E aí eu vi que o Taleb tinha escrito sobre a antifragilidade. E aí a antifragilidade me chamou muita atenção. Isso foi em 2016, 2017. A gente não tinha a menor ideia de que a gente ia viver o que a gente está vivendo hoje em termos de pandemia. Mas a gente tinha uma noção de que eventos muito, 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 muito fora da curva já tinham acontecido, né, com a bolha econômica nos Estados Unidos. E, em suma, assim, de forma muito, muito, muito superficial, a antifragilidade ela nada mais é do que a habilidade de crescer dentro da desordem, a habilidade de crescer dentro do caos. E aí o Taleb, quando ele escreve sobre a antifragilidade, ele fala muito sobre a diferença entre antifragilidade e resiliência, antifragilidade e robustez. Sim. Resiliência é um termo da moda, né? É um termo que está na moda há bastante tempo. Há muito mais tempo que a antifragilidade, por exemplo. Acho que no fim das contas, em termos de buzzword, eu não sei se a antifragilidade chegou a tirar a resiliência do eixo, sabe? Resiliência é uma palavra muito forte. Mas quando o Taleb fala de resiliência, ele está falando sobre a capacidade de absorver um impacto externo e voltar à nossa integridade. Então, a resiliência ela é como se fosse uma bola que ela recebe um impacto de um chute, certo? E ela volta a ter o seu formato de bola. Né? Se você pega uma câmera lenta de um jogo de futebol em HD e você pega um momento de um chute, a bola ela deforma com o impacto de um chute. Ela literalmente deforma com o impacto do chute. Só que ela volta ao seu estado integral. Resiliência é isso. Resiliência é quando você é afetado pela desordem, pelo caos, e aí você consegue absorver essa desordem e sustentar a tua integridade. Isso é uma baita habilidade, né? Isso é uma habilidade incrível. A robustez, por outro lado, é diferente. A robustez ela não absorve o impacto da desordem. Ela resiste ao impacto da desordem. É como se alguém fosse chutar uma bola e ela não deformasse. Literalmente machucar o pé da pessoa que está chutando, porque é tão robusta, que ela não absorve impacto, então ela devolve impacto ao mesmo tempo. A robustez é isso. Então, se a gente for pensar, por exemplo, numa pessoa robusta, ela praticamente ela resiste ao impacto externo de desordem. Por exemplo, imagina que a empresa entra numa crise. E essa pessoa nem desaprende, nem aprende, nem reaprende o impacto. Ela simplesmente não deixa o impacto entrar na vida. Essa é a robustez. A resiliência, por outro lado, não. Ela recebe e volta à sua integralidade. A antifragilidade, que é o tema que a gente está falando aqui, nesse momento, ela é diferente dessas duas condições, certo? Porque ela
é capaz de receber o impacto. A antifragilidade é essa habilidade de receber o impacto da desordem e do caos e voltar maior, e voltar mais forte. É o que ele fala até da hidra, né? Que ele fala que quando a Sim, hidra, quando você corta uma cabeça, nascem duas, né? Exatamente. Ele faz a metáfora da antifragilidade como a hidra de Lerna, que é um bicho, né? Um animal mitológico da Grécia antiga, e que você corta literalmente a cabeça da hidra e nascem duas, né? Isso é antifragilidade, é você sofrer um impacto da desordem e crescer com esse impacto, né? Então, se a gente vai traduzir isso para o dia a dia, cara, é muito engraçado, porque eu dei tantas palestras sobre isso, e eu tinha que ficar buscando exemplos, né? Então, tinha um exemplo muito interessante de antifragilidade, por exemplo, no terremoto de Lisboa. Lisboa tem uma história muito interessante. No século XIX, Lisboa sofreu um terremoto, certo? Esse terremoto, ele, ao mesmo tempo, gerou uma tsunami, certo? E, ao mesmo tempo, gerou incêndio. Então, você imagina, Lisboa, uma cidade geograficamente não tão grande, sofrendo o impacto de um terremoto. Lisboa é conhecida como a cidade das 7 colinas, né? Então, tem muitas colinas em Lisboa. Esse terremoto ele fez com que vários incêndios se alastrassem nas colinas. E as pessoas correram para a beira do rio, porque achavam que estariam a salvo. E na beira do rio elas foram brindadas com o quê? Com uma tsunami. Então, elas tiveram terremoto, tsunami e incêndio ao mesmo tempo, basicamente, em Lisboa, né? Isso matou quase que no mesmo momento, na mesma catástrofe, 60 mil pessoas. 60 mil pessoas no século XIX, cara, é gente pra caramba, né? Qual é o exemplo de antifragilidade? O exemplo é que Lisboa voltou dessa catástrofe muito mais forte, política e socialmente. E a grande figura dessa reconstrução e dessa antifragilidade foi o Marquês de Pombal, né? Que puxou o povo para reconstruir a cidade completamente destruída. Ele não só reconstruiu, como ele fez coisas novas, né? Então é um baita exemplo de antifragilidade. Mas a gente tinha que ir muito lá atrás na história. A gente tinha que ir lá atrás na história para encontrar um exemplo de antifragilidade. Mas o Taleb, inclusive, fala que a antifragilidade ela já existe há muito tempo. A gente não se dava conta. Ele tem, durante o livro tem diversas passagens, inclusive ele fala sobre o Titanic, por exemplo, né, o naufrágio do Titanic. Uhum. Se ele não tivesse sido tão fatal assim, se não tivesse morrido tantas pessoas, muito provavelmente a gente teria feito transatlânticos maiores e maiores e maiores até acontecer um desastre que seria muito maior do que aconteceu com o Titanic. Né? Sem dúvida. Então, assim, tem muitos exemplos, mas eu acho que não tem nada mais gritante do que o que está acontecendo hoje, né? Do que está acontecendo com a gente desde o começo do ano, mas lá para março, né, com a pandemia. E aí a gente pode olhar para o mercado. Cara, eu lembro, a gente tem exemplos clássicos, assim, claríssimos, de empresas robustas. Empresas robustas são aquelas que resistem ao impacto da pandemia. Elas não aprendem, elas não crescem, elas não voltam na sua integralidade. Mas isso para você é o que mais tem ou não? Não, eu acho que o que mais tem são as frágeis. A gente ainda não falou das frágeis. A gente tem frágil, robusto, resiliente e antifrágil. A maior parte das organizações no Brasil são organizações, a maior parte é organização frágil. Né? E é por isso que você vê tantos CNPJs deixando de existir em tão pouco tempo. São organizações fragilíssimas. Então, elas sofrem um primeiro impacto, não tem lastro para segurar, lastro financeiro, não tem plano B, não tem um modelo, não tem agilidade para sobreviver a esse impacto e deixa de existir.
Um exemplo muito simples. Eu fui cortar o cabelo hoje. E aí eu passo sempre pelo mesmo caminho, eu vou andando, né? E aí eu passo sempre pelo mesmo caminho e hoje eu notei que tinha lá tinha um lugar que tinha acabado de abrir. Acabado de abrir, eu digo, 7 meses. Sabe? Um restaurante. Ele abriu há 7, 8 meses. E é exatamente o tempo de vida desse restaurante. Então, esse é um negócio frágil. Por que é um negócio frágil? Porque, cara, se ele não resiste mais do que 8 meses, mesmo num cenário de pandemia, é que ele foi incapaz de aprender. Ele foi incapaz de resistir. Ele foi incapaz de manter, no mínimo, a sua integralidade. E isso é a regra no mercado brasileiro. Agora, quando você vai subindo de escala e você vai para organizações muito grandes, aí você vê muitas empresas robustas. Tem a empresa, por exemplo, uma empresa do ramo de catering, que eu conheço, não vou citar o nome. É uma empresa que continuou forçando os seus colaboradores a ir para o escritório, mesmo aqueles que estavam em grupo de risco, forçando-os a pegar avião para fazer viagem, forçando a organização a funcionar num cenário de pandemia como se nada tivesse acontecendo. Essa empresa ela não vai acabar, mas ela também não cresceu. Nem aprendeu. E ela também nem aprendeu e muito menos manteve a sua integridade. Então ela pode ser chamada de uma organização robusta. Vamos lá, estou dando um exemplo de uma empresa robusta, uma empresa do ramo de alimentação, de catering, né? É uma empresa robusta. Por quê? Porque ela resistiu ao impacto da pandemia. Ela não cresceu, certo? Mas ela também não manteve a sua integridade. Por que ela não manteve a sua integridade? Porque ela certamente vendeu vários valores, abriu mão de vários valores, abriu mão de cuidar das pessoas em nome da sobrevivência, ou em nome do lucro, ou em nome de sabe-se lá o quê. Né? Então, você tem muitos exemplos de organizações robustas como essa. Ao mesmo tempo, você tem os exemplos das pequenas, que são as frágeis, aquelas que não resistem. E as resilientes são aquelas como, por exemplo, tem até algumas organizações, né, que são resilientes, que estão aprendendo a ser resilientes, talvez. Assim, eu digo que no mundo da educação, os grandes grupos de educação tiveram que aprender a ser resilientes e manter a integridade. Né? E aí é uma tentativa, né, de manter a integridade, mas também não acredito que sejam antifrágeis, não acredito que tenham crescido. Não são negócios que cresceram. Tá, agora, um exemplo de um negócio Não, pode falar, exemplo de um negócio que cresceu. A Amazon teve a sua maior alta esse ano, no meio da pandemia. Magalu. O Magalu é um ecossistema que cresceu dentro da pandemia. Então você tem, de fato, organizações que são antifrágeis, que sabem olhar para o cenário de desordem e ler esse cenário de forma ecossistêmica, entender quais são os atores que estão jogando dentro desse ecossistema, quais são os valores que estão em jogo, quais são os diferenciais que você pode botar na mesa e conseguem ser ágeis para fazer isso. Então, na verdade, quando o Taleb fala da hidra de Lerna, ele fala dessa habilidade, né? Quando você é impactado pela desordem, você corta a cabeça de uma das cabeças da serpente, nascem duas. Por trás dessa fala existe uma ideia de existem alguns mindsets que habilitam isso a acontecer, né? Então existe um mindset ágil, existe um mindset de design, né? De iteração, que faz você trabalhar em looping e não em cascata. Você consegue ter mais velocidade na hora de confrontar a desordem. Você estava dizendo, você ia fazer uma pergunta? Não, eu queria tentar começar a trazer isso, porque a gente está falando de corporação e tal. Eu queria tentar trazer isso agora para o lado do colaborador. Né? Você é uma pessoa que trabalha educação corporativa, enfim, faz diversas avaliações de desempenho, trabalha com o desempenho das pessoas e tudo mais.
Quando a gente fala em resiliência, por exemplo, é um tema muito ligado à inteligência emocional, por exemplo, né? E quando a gente fala de antifrágil, e quando a gente fala do colaborador ser antifrágil, em questões mais profundas, além de simplesmente aprender com os próprios erros, ou até mesmo com os erros dos outros, né? Porque também se aprende muito com os erros dos outros. Como é que isso funciona dentro da educação corporativa, ou como isso funciona dentro da avaliação de desempenho? Olha, cara, para um colaborador ser antifrágil, ele precisa ter as ferramentas. Ele precisa ter ferramental emocional, mas também ferramental técnico, certo? Eu acho que vale a pena a gente passar por alguns exemplos, sabe? Por passar pelo exemplo do colaborador frágil, do colaborador robusto, do colaborador resiliente, do colaborador antifrágil. O colaborador frágil, ele é aquele que ainda está num processo de entender qual é o seu melhor valor e ainda está num processo de entender qual é o melhor valor que pode entregar para a organização ou para o mundo. Quando vem um impacto de fora, como ele não tem isso muito ajustado dentro dele, ele tende a assumir, a morrer dentro da organização. Ele tende a pedir demissão ou ser demitido. Porque ele não conseguiu criar massa crítica do trabalho dele e nem justificativas suficientes do trabalho dele. Isso é um colaborador frágil. O colaborador robusto, ele também tende a ser expelido da organização, mas por um outro motivo, porque ele diz assim, eu sou assim, eu sempre fui assim, eu não vou deixar de ser assim. É um conformismo, colaborador robusto. Eu não sei se é um conformismo, eu acho que o colaborador robusto é aquele que não está disponível, para duvidar de si mesmo, para se questionar, para se avaliar, para se investigar, para se interpretar. Então ele está fechado. E se ele está fechado, a porta está fechada. Nada entra, nada sai. Não há troca. Se não há troca, não há vida. O Alain de Botton diz, o oposto da morte é a conexão. Se você está fechado, você não tem conexão. Se você não tem conexão, você está morto. Então, o colaborador que não tem conexão... Só esperando a hora chegar. Ele está e vai... Também é um clássico. Então, o colaborador robusto é assim, ele diz, eu sou sempre assim, eu sempre fui assim, foi assim que eu sempre fiz. Se você gostou, gostou. Se você não gostou, uma pena. Mal sabe ele, que é uma pena muito mais para ele. Porque o ecossistema está lotado de gente, né? O planeta está lotado de gente e ele está competindo agora com um indiano, com um paquistanês, um chinês, um peruano, um colombiano, um americano, ao mesmo tempo. Isso vai acontecer cada vez mais. Então, quanto mais robusto você é, menos conexão. Se você não está conectado, se você não está aberto, cara, a chance é muito pequena de você resistir. Esse é o colaborador robusto. O colaborador resiliente é aquele que aguenta. Aguenta a pancada. E esse tem valor, sim. Normalmente essas pancadas elas são muito mais emocionais do que técnicas. Por isso que a gente trata tanto de inteligência, dentro da inteligência emocional, dessa capacidade de ser resiliente, que é de manter a tua integridade emocional. Né? Só que a resiliência ela te mantém íntegra, mas ela não te ajuda a ser maior, a crescer. E aí que está a diferença entre o colaborador resiliente e o colaborador antifrágil. O colaborador antifrágil é aquele que olha para um cenário de pandemia, olha para um cenário de um feedback negativo que recebeu e volta desse feedback não só respondendo às hipóteses do feedback e mostrando que cresceu, mas crescendo também naquilo que nem estava dito. Sabe? Mas para fazer isso, para fazer esse salto, é preciso ferramental, além do intelectual, além do intelectual emocional, é preciso ferramental técnico. É preciso ter mindset de design,
É preciso saber trabalhar de forma ágil, é preciso saber trabalhar de forma transversal, é preciso saber a hora certa de colaborar e a hora certa de executar de forma individual. Mas aí esse ferramental que você está falando é exatamente a parte de educação que a empresa pode fornecer. Exato. Eu acho que a empresa ela tem responsabilidade não só com o seu próprio colaborador, mas com o próprio ecossistema de oferecer ferramentas para o seu colaborador, sabe? E dizer assim, cara, tá bom, eu tô te dando. É uma regra que eu tenho, por exemplo, quando eu falo com a minha equipe. Eu falo assim, sempre que eu te der um feedback, seja ele positivo ou negativo, esse feedback é uma hipótese. Ele não é mais do que uma hipótese, certo? Ele é só uma hipótese. Sempre que eu te der esse feedback, o teu trabalho é de ir testar essa hipótese na realidade. E o meu trabalho, quando te dou o feedback, é de, junto com o feedback, te entregar a ferramenta. Olha, eu estou te dando esse feedback aqui, eu acho que você tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, você pode trabalhar. Ó, tá aqui leitura para você. Tá aqui um podcast para você ouvir. Tá aqui uma técnica que vale a pena você aprender. Não é simplesmente dar um feedback e deixar o cara se virar, dar apoio. Esse é o trabalho do líder e é o trabalho da empresa. A organização precisa se corresponsabilizar sempre que ela dá um feedback. Sempre que ela atinge o colaborador com a desordem. Porque a ordem é a linha reta, né? A ordem é a normalidade. Quando você recebe um feedback negativo, isso gera desordem, né? E a organização precisa te dar ferramental para você saber lidar com essa desordem e crescer, porque é isso que vai fazer a empresa crescer junto. Muitas vezes essa desordem ela gera reação, que é exatamente o que vai interferir errado no feedback. Porque se a gente está trabalhando uma hipótese, a pessoa não precisa se ofender com aquela hipótese, porque ela abraça uma verdade e aí fala, bom, a verdade não é essa, a verdade é a minha, né? Então, isso é um clássico de um colaborador robusto recebendo um feedback. É um clássico. É quase que uma cena meio infantil. Sim, sabe? Eu lembro de um sketch do Porta dos Fundos, que o chefe chama o colaborador na sala para dar um feedback. E ele fala, Roberto, a gente está recebendo algumas reclamações de que você está sendo infantil. Aí o Roberto responde, não, infantil é você. Acabou aí, né? A piada já está feita. Né? O Roberto está sendo não só infantil, como ele está sendo robusto. Ele está mantendo aqui, olha, eu sou assim. E você que, na verdade, eu estou com a porta fechada. Não estou nem te ouvindo. Então, existe um jeito certo de receber um feedback. E isso é um pulo do gato enorme para você ser antifrágil. Porque a antifragilidade tem tudo a ver com ler o mundo. A antifragilidade tem tudo a ver com ouvir o mundo. Então, se você não está aberto a receber feedback e a fazer uma leitura quase que científica desse feedback, como hipótese, assim, estou recebendo uma hipótese de você, eu vou testar agora isso na realidade. Se você não tem essa habilidade, muito dificilmente você vai ser antifrágil. Muito dificilmente você vai ser antifrágil. O Marcelo está perguntando aí como evitar o paternalismo. Não sei como a gente conseguir aplicar isso ao antifrágil, mas talvez o líder desse paternalismo é que deveria talvez ser antifrágil o suficiente para ter aprendido ao longo do tempo o quanto o paternalismo vai ser ruim para ele e para a corporação, né? O grande Frutig, a gente se acompanha há bastante tempo. É uma ótima pergunta. Eu acho que o melhor antídoto para o paternalismo é a disponibilidade do líder. O paternalismo ele resolve o problema de forma muito fácil. Tipo, vem cá debaixo da minha asa, sabe? Mas isso não é disponibilidade.
O paternalista, ele não está se botando disponível de verdade, ele está querendo não ter dor de cabeça, né? Então, para evitar esse tipo de comportamento dentro de uma organização, primeiro, você tem que ter uma transparência muito grande da tua liderança e de como ela age com as suas equipes, certo? E aí, cara, feedback preciso e imediato para o líder que está se comportando dessa forma e segurança psicológica para o colaborador poder dar o feedback para o líder, que é o que a gente chama de managing up, de fazer a gestão para cima tanto quanto você faz para baixo. Um exemplo disso é como eu faço, por exemplo, eu dentro do Grupo Boticário eu tenho 2 lideranças acima de mim, certo? E tenho minha equipe embaixo de mim. Eu dou feedback para baixo, mas é minha obrigação dar feedback para cima. Eu tenho que dar feedback para a Grazi e para a Emília. Porque senão elas ficam cegas. É como se tivesse... Não é que elas não estão vendo as coisas, é porque não dá para ver tudo. Eu preciso dizer a elas quando elas não estão vendo algo. E levantar essa hipótese para que elas possam testar se o que eu estou levantando faz sentido ou não. Isso é ajudar a liderança. Agora, quando você não recebe feedback verdadeiro de quem está embaixo de você, cara, a chance de você entrar no paternalismo ou no autoritarismo é gigantesca. Sim, é difícil de dar o feedback e de receber, porque você está numa relação, na verdade, errada, né? E aí, sim, é uma relação familiar. E aí é por isso que eu falei, eu acho que isso se aplica à antifragilidade, porque posso até me colocar no lugar, aí me identifico até com a pergunta do Marcelo, porque já passei por situações bem próximas disso, né? E é muito mais fácil mesmo, só que é um mais fácil que vai piorando muito ao longo do tempo, na verdade só piora. E aí se você é robusto, você continua sendo, se você não é, você aprende e muda, né? O Taleb fala uma coisa que, na verdade, me intrigou um pouco, porque ele fala o seguinte, na verdade, assim, o termo antifrágil, ele trata com muito mais profundidade do que o que a gente possa conseguir se aprofundar aqui, né? E aí ele fala o seguinte, o cara que é antifrágil, seja lá, o ser que é antifrágil, os pequenos erros não são nem levados em consideração, não se permite você cometer pequenos erros. O antifrágil, na verdade, é para uma coisa que assim, é impensável, é uma pandemia, é um Titanic que afunda, sim, é um World Trade Center que bate em 2 aviões e ele cai. Quer dizer, o termo antifrágil ao qual ele se refere, né, e enfim criou, é muito mais ligado a uma coisa impossível de se prever e beleza, vamos aprender para que numa próxima, que a gente não consegue prever esses acontecimentos, né? Então, numa próxima, eu estou muito mais preparado para isso, né? E aí, assim, beleza, a gente está o tempo, desde que, pelo menos, né, desde que eu conheço o termo, desde que eu tentei estudar um pouco mais sobre isso, porque é mais profundo do que eu imaginei, cara, como que a gente não comete os pequenos erros, né? Chega a dar raiva, porque assim, eu vou lendo o livro e o livro vai me provocando, né? Falo, porra, como assim? Os pequenos erros já acontecem, eu fico desesperado deles acontecerem, né? Mas não são tão simples de evitar, porque você para de olhar para os pequenos erros. Não. Na verdade, você tira o foco dos pequenos erros, né? Mas aí depende muito de como está a estrutura da tua empresa, quem é que está responsável por olhar para os pequenos erros. Porque o Taleb está falando, cara, bom, os pequenos erros estão ali, mas estão na execução. O grande está lá no estratégico, sabe? E se você ficar de olho na execução, e em alguns negócios você tem que ficar, você não vai estar percebendo o cisne negro, cara. Sacou? Você não vai estar sentindo o cheiro, assim, olha, tá vindo para falar de coisa de rubro-negro, o cheirinho, você não vai sentir o cheirinho do cisne negro, ele só chega, e quando você chega você fala, puta, cara, não deu tempo.
se você está olhando o micro, saca? Mas existem formatos de negócio que você tem que olhar o micro e o macro ao mesmo tempo, faz parte do processo, né? A gente tem aqueles ditados, né, cara? Barriga no balcão. O varejo é a barriga no balcão, é o olho do dono, né? Tem todos esses ditados, mas eu já falei algumas vezes, né? O olho do dono, hoje ele é muito caro. A hora do dono é muito cara. A hora do dono precisa ser muito valorizada. Porque como os movimentos do ecossistema de negócios, do mercado, eles acontecem numa esfera que não está no micro, está no macro, se o dono não está de olho nesses movimentos, ele vai ficar olhando para o micro e o rolo compressor vem e leva embora. Sabe? É tipo aquele técnico de futebol que está olhando para a substituição e está pensando no que vai fazer com a substituição, e quando ele vai botar o jogador no gramado, ele já está tomando 2 gols em sequência. Ele não olhou para o macro, ele olhou para o micro. Ou num modelo de negócios, a gente estava falando de um negócio, por exemplo, olhar para o micro. Cara, você tem um cara que vou usar o exemplo do lugar onde eu passei agora há pouco, que era um restaurante. O cara estava pensando em criar o próprio aplicativo. Mano, o cara perdeu 6 meses tentando criar o próprio aplicativo. Sabe? Será que ele não percebeu que existe uma coisa chamada iFood? James, Rappi, Uber Eats? Tem muita gente querendo descobrir pólvora ainda em 2020. Tem muito. Então, assim, eu fico pensando assim, cara, quantas empresas, eu conheço muitas empresas que pagam uns tubos para ter o próprio aplicativo de educação. E eu falo assim, sabe, tem outros aplicativos de educação aí que são bons. E quais são? O que é bom? Eu falo, Spotify, YouTube, Instagram. Aí, não, mas aí é aberto para todo mundo. Eu falei, Aí, não, mas aí, como é que eu vou controlar? Eu falei, aí você primeiro precisa entender que você já saiu da lógica do controle. A gente já está falando de dados, a gente não está falando mais de microcontrole. Então, a antifragilidade tem a ver com um monte de coisa, no fim das contas, cara. A antifragilidade tem a ver com a capacidade de desaprender, de se botar disponível para desaprender. A antifragilidade tem a ver com a humildade. A antifragilidade tem a ver com a habilidade para ler o mundo, ler os cenários. A antifragilidade tem a ver com a capacidade de iteração, não é interação. Iteração é o iterar. O mindset de design, ele é um mindset de iteração. O que significa isso? Significa que ele é um looping eterno. O produto nunca deixa de ser beta. O serviço nunca deixa de ser beta. Ele está sempre em teste. Isso é mindset de iteração. Isso faz você ser ágil. Isso faz você olhar sempre para o macro e para o micro ao mesmo tempo. E também, cara, a capacidade de gerir através de objetivos, gerir com transparência, com clareza, com comunicação aberta. Então, assim, isso faz todo sentido para pessoas, isso faz todo sentido para empresas. E eu vejo tantas pessoas, cara, perdendo oportunidades grandes na carreira porque não se colocam disponíveis para deixar a robustez de lado. Quando você falou aí, até antes de eu te fazer esse questionamento, vou falar que o Matheus, né, que falou saudações rubro-negras, correu um sério risco de ser bloqueado aqui. Ele, por exemplo, abriu um bar em Vitória que não tem garçom, né? Na verdade, você tem um bar, você tem as chopeiras, na parede você tem um tablet com um aplicativo. Você faz o pagamento no tablet e o tablet libera a biqueira lá para você tirar o chopp, né? Você tirar a cerveja. Quer dizer,
ele não criou um aplicativo para poder ter especificamente no restaurante dele. Ele pegou um negócio que já estava pronto, uniu a ideia que ele teve a um bar que Exato. teve um monte de sucesso em Vitória e ele abriu outro depois em Vila Velha, né, logo do lado. Então é um exemplo, inclusive, até de inovação, né? Sim, e mais do que isso, é um exemplo de flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva é a capacidade de você conectar pontos e, ao mesmo tempo, a capacidade de pegar aquilo que você já tem como convicção. Eu tenho certeza que o Matheus está fazendo isso agora. De pegar as convicções dele e fazer isso aqui, ó. Girar, distorcer, torcer, revirar de cima para baixo. Por quê, cara? Porque no fim das contas a vida é 10% o que você faz e 90% o que você faz com o que acontece com você. Então, essa agilidade, essa flexibilidade de pegar a desordem, de pegar o caos, pegar as suas convicções, as suas certezas absolutas, torcer, distorcer, virar de cabeça para baixo, analisar, reanalisar, é que vai fazer você ser antifrágil, no fim das contas. Sabe? Um componente... Mas também... Fala. Mas existe também um elemento externo, que não é muito considerado pelo Taleb, quando ele fala sobre antifragilidade, que é a entropia. A entropia é uma característica de sistemas fechados, né? É uma lei da física, uma lei da termodinâmica. A entropia diz que em sistemas fechados a tendência é que a energia se consuma por inteiro e aquilo morra, sabe? Então a entropia ela pode determinar muito se você vai conseguir ser antifrágil ou não. Então, como é que isso funciona para uma pessoa? Cara, a pessoa sofreu o impacto de uma demissão. Sei lá, sofreu o impacto de uma demissão aos 50 anos. Saca? Tem aí uma entropia já muito forte, que é a idade. Tem uma segunda entropia que pode estar atuando em cima dessa pessoa, que é, cara, o mercado em que essa pessoa está especializada. A chance dela conseguir crescer e voltar maior vai depender muito do quanto de desprendimento e humildade a pessoa vai ter para se reinventar quase que por completo. E essa é a regra agora. Os jovens vão passar por uma quantidade de reinvenções de carreira muito maior do que a gente precisou passar. Mas se eu olhar para a minha carreira em específico, ela é lotada de reinvenções. Lotada. Eu fui estudar ciências sociais, fiz um mestrado em socioantropologia das técnicas, voltei para dar aula, eu dei aula de tudo, né? História, geografia, francês, inglês, sociologia, filosofia, até entrar de vez na educação, mas do outro lado da mesa da educação, não mais como educador, como professor, mas como educador que constrói experiência de aprendizagem, até entrar na educação executiva, até entrar dentro da educação corporativa. Eu tive que fazer um monte de reinvenções, mas isso não é o normal para alguém da nossa geração, mas isso será o normal para pessoas da geração Y e Z. Porque a velocidade do que o mundo vai precisar versus o que você tem para entregar para o mundo, a velocidade de mudança aqui é muito maior do que a velocidade aqui. Né? Então, quando você falou de... como é que é o termo, até que você vai dar aula para a gente, que na verdade é desaprendizagem. Né? Desaprendizagem, A desaprendizagem, ela é um componente da antifragilidade. Ela, na verdade, não é um componente, né? Ela vai ajudar com que você seja antifrágil. Você me corrige se eu estiver falando bobagem, mas ele vai ajudar para que você seja antifrágil, na medida de desconstruir os vícios que você tem
em relação a tudo que envolve a tua vida, né? Enfim, a gente Sim. durante um bom tempo, e aí a nossa geração inclusive, né? Na época das contratações, o RH e tal, existiam vagas que não se contratavam pessoas com experiência por conta dos vícios, né? Os vícios que se tinha em tal trabalho, né? Esse aí já está muito experiente. Não, Tá tipo viciado. isso. E muito, isso assim, Adoro. isso aconteceu muito, né? Na verdade, no meu primeiro estágio que eu fiz na vida, que foi na Sul América Seguros, foi favorecido exatamente por um RH nesse sentido. Eu fui Sim. escolhido num grupo de pessoas que tinha, bom, uma história que você já conhece, mas era um grupo de pessoas, eu estava numa dinâmica em pessoas que tinham trabalhado em Bradesco, enfim, pessoas que tinham trabalhado em uma série de bancos e tal, e eu que não tinha absolutamente nada, nunca tinha trabalhado em lugar nenhum, a não ser os meus empreendimentos loucos que eu fazia por conta própria, mas não tinha vivência de corporativa, né? E aí Sim. isso fez com que eu fosse um dos escolhidos lá nessa dinâmica, porque eu não tinha vícios para começar esse trabalho. Então essa desconstrução, essa desaprendizagem tá ligada à quebra de vícios ou é mais do que isso? Cara, é mais do que isso. A desaprendizagem antes de qualquer coisa, o hábito. É um hábito. A desaprendizagem é um hábito. É o hábito de questionar as suas crenças e os seus hábitos. Certo? Vou dar um exemplo muito simples. Imagina que você criou um negócio e aí, cara, depois de 2 anos nesse negócio, você percebe assim, ó, esses 3 meses aqui é o mês que a gente voa mais alto. E a gente faz sempre a mesma coisa nesses 3 meses aqui. Bom, você estabeleceu uma crença, certo? Está aí, estabelecida essa crença. Só que essa crença ela foi construída dentro de um espaço-tempo. Porque aquilo funciona de 3 em 3 meses para você dentro de um espaço de 2 anos. E esses 2 anos rodando numa normalidade. Aí vem uma pandemia, esses 3 meses já foram pro cacete. Você já não lembra mais, você já não está mais num estado de normalidade. Aí você tenta fazer exatamente a mesma coisa que você sempre fez e não funciona. Por quê? Porque a gente constrói as nossas crenças e os nossos hábitos sempre dentro de um espaço-tempo. Então, os nossos hábitos, a partir do momento que eles são criados, as nossas crenças, as nossas convicções, a partir do momento que elas são criadas e ficam velhas no minuto seguinte. A desaprendizagem é o hábito de olhar para as nossas crenças, as nossas convicções e, primeiro, reconhecer que elas foram construídas num outro tempo, mesmo que isso signifique 5 minutos atrás, e reconhecer que, ainda que tenha uma grande chance de que 5 minutos na frente ela ainda seja válida, o teu trabalho é investigar se ela é válida mesmo. Sacou? Então, a desaprendizagem é um hábito, é o hábito de investigar se aquilo que a gente acredita, se aquilo que a gente carrega como convicção ainda vale. E para fazer isso tem que ser muito disponível, tem que ser muito generoso, tem que ser muito humilde. Para a nossa geração, né? Para a nossa geração tem que ser isso tudo. Porque eu acho que para as gerações mais novas, eu acho que nem tanto. Eu acho que eles estão muito mais preparados para entender a velocidade dessas mudanças do que nós. Talvez. Eu acho que a gente só vai poder dizer isso daqui a 10 anos, quando essa geração tiver mais ou menos no mesmo momento que nós, e vai estar dizendo assim, putz, cara, estão fazendo tudo errado, do meu jeito é que é melhor. Sabe? Se fizerem isso é porque realmente não serviu muito. Cara, basta, assim, eu acho que a gente precisa, eu fico me esforçando para não ser pessimista, mas a história da humanidade é a história de aprendizagens não absorvidas, né? Não é a primeira catástrofe que a gente passa. Não é o primeiro fascismo que a gente vive.
Não é. Quantos aprendizados a gente já não joga fora a cada nanosegundo? Então, eu não sei. Eu acho que se alguém, eu não estou dizendo que alguém criou, tá? Mas se alguém criou o universo, esse cara é um sacana, mano. Porque ele botou a gente aqui e falou assim, ó, você vai ter problema para aprender, você vai passar perrengue, aí quando você achar que você está mandando bem demais, eu vou mandar alguma coisa. Estou brincando, né? No fundo, o que eu estou dizendo é que a humanidade ela tem uma dificuldade enorme de consolidar os próprios aprendizados. Uma dificuldade enorme. Não é a primeira catástrofe que a gente vive, não é a primeira tragédia, não é o primeiro fascismo, e a gente continua cometendo os mesmos erros. Por quê? Porque a gente é apegadíssimo às nossas convicções e porque a gente é apegadíssimo ao medo. O medo, tem uma frase oriental, para variar, que eu adoro filosofia oriental, que diz: o medo não se deve confiar. O medo não é algo que se confie. Então, se você está sentindo medo, desconfia desse medo. É o teu primeiro trabalho. Se você está sentindo medo, desconfia desse medo, cara. Se você confia que esse medo é a verdade, a chance de você tomar uma decisão que é tudo menos antifrágil é muito grande. É muito grande. Então, a desaprendizagem é sim um elemento da antifragilidade, é a capacidade de estar disponível, mas a desaprendizagem é mais que isso, porque sem desaprendizagem você não cresce o teu repertório. Sem desaprendizagem você não cresce o teu repertório. A aprendizagem, inclusive, para você fazer crescer o teu repertório. Quando você é criança, tem fases da infância em que você necessariamente precisa desaprender. Por exemplo, a saída da fralda para o banheiro, por exemplo. É um processo de desaprendizagem. E se a criança não faz esse desaprendizado, ela está limitando o seu espaço de vida. Para dar um exemplo banal. Né? Não, e aí isso está ligado também um pouquinho do medo de mudança, né? Que ele também um tema velho já também, que é o medo que as pessoas têm de fazer algum tipo de mudança, porque tem mais ou menos o certo aqui na mão, por que eu vou mudar? Pode ser que dê errado e tudo mais. Então, o pai e a mãe, e o padrasto e a madrasta de toda tomada de decisão ruim o medo da mudança. O medo da mudança, na verdade, é o medo do desconhecido. Então, eu sempre dou esse exemplo, né? Quando você tem lá aquele tiozão de 60 anos gritando à volta da ditadura, por exemplo, ele não está gritando literalmente quer dizer, ele está gritando literalmente pela volta da ditadura, mas o que ele está gritando por trás disso é: devolvam, pelo amor de Deus, um mundo em que eu entenda, porque esse em que eu estou eu já não entendo mais. Existe um pavor gigantesco do desconhecido. E as grandes disputas geracionais, as grandes discussões de WhatsApp geracionais nascem justamente do medo do desconhecido. Certo? Para a geração atual, é o medo do desconhecido com relação ao passado, e para a geração que era atual em 1960 e 1970, é o desconhecido do presente. Então, o cara que tem 60, 50 anos olha para o presente e fala assim: ué, agora pode todo tipo de casamento. E isso dá medo nele, porque isso não faz sentido no mundo dele. Saca? Ao mesmo tempo que o cara que a menina, ou o cara que tem, sei lá, 17, 18 anos, olha para a década de 50 e fala: não podia? Isso não faz sentido nenhum. Então, no fundo, as tomadas de decisão limitadoras, a robustez ou a fragilidade ela nasce diretamente da sua incapacidade de viver o presente.
de ler o presente, sabe? Então, quando eu vejo pessoas tomando decisões profissionais, decisões políticas, a primeira coisa que eu olho e a primeira coisa que eu pergunto isso maximiza as suas alternativas de futuro e maximiza as alternativas de futuro para o máximo de pessoas que estão ao teu redor? Se a resposta é não, você está tomando uma decisão muito ruim. Sacou? É uma incapacidade absoluta de ler o presente que faz com que as pessoas sejam frágeis. Né? O principal conceito de idiota na Grécia Antiga era aquele que não se conhece. Os gregos chamavam idiotas aqueles que não se conheciam. Olha que incrível, né? Os gregos são fantásticos. Né? Para o grego, assim, se você não se conhece, você é um idiota e você vai ficar tomando decisão sem nem saber de onde você está tirando essa decisão. Faz total sentido, na verdade. Faz total sentido. Muito. Faz muito. E isso os caras estavam falando disso há 3.000 anos atrás. Mas até nisso as pessoas têm medo, né? De se conhecer, até nisso as pessoas têm medo. Tem. E aí você tem todo... Um dia eu ainda vou escrever um livro sobre a história da idiotice. Vai ser muito vendido. Porque já deve ter. Os franceses devem ter escrito. Os franceses adoram falar sobre isso. Mas eu realmente acho muito interessante, porque no fim das contas, lembrando, a gente está falando sobre antifragilidade. E aí a gente está falando sobre desaprendizagem, que é um elemento que te ajuda a ser antifrágil. E aí a gente está falando que a desaprendizagem depende da capacidade de viver o presente. Viver o presente. E significa, o que significa viver o presente? Significa ser generoso com o passado. Então, sim, a Mir está dizendo aqui, temos então o que aprender com o pessoal mais antigo, né? Sim, a gente precisa ser generoso com o passado e ser disponível com o presente. Certo? Disponível com o presente. Porque hoje, dentro desse cenário que a gente está vivendo, o passado já não é mais benchmark, Mirtes. Então, o passado ele te ensina, sem sombra de dúvidas, o passado ele te ensina, mas ele não é mais benchmark. Porque os cenários são muito distintos hoje, certo? E, ao mesmo tempo, a tua grande habilidade vai ser a habilidade de ler o presente. E para ler o presente, você precisa ser humilde. Para ler o presente, você precisa estar disponível para olhar para coisas que você achava assim, olha, Chiquinha adora uma live, chegou aqui para estar com a gente. Google, deixa eu te interromper, porque o Instagram está me dando aqui 1 minuto e meio para derrubar a gente. Deixa eu te falar uma coisa. Né? Eu acho que assim, é um assunto para muitas lives, né? Eu sei que você é um veterano de Linka, mas é a primeira vez que você participa do Linka Live, né? Que é um projeto novo que a gente tem feito. E ele tem sido, na verdade, como o Linka né, uma grande escola para nós aqui da Create Code, né? Então, o Linka Live ele serve como uma escola para a gente de escutar e discutir com as pessoas que estão participando da live em si, mas em fazer live também, né? Então, a gente, por exemplo, vai ter, além de você e outras pessoas que já passaram por aqui, o Raí, enfim, a gente vai ter na semana... vai custar o tempo. Não, tá tranquilo que ele está fazendo ele está diminuindo os segundos aqui. A gente vai ter o Arthur Igreja na próxima live, por exemplo, né? Boa. Que ele topou, inclusive, fazer a live. Então, assim, é um projeto novo que está sendo muito bom fazer e está sendo mais um braço dessa escola. Então, para não derrubar, assim, eu te agradecer, cara, mais uma vez, obrigado por tudo que você faz pelo Linka, pela Create Code e por nós. É um baita assunto que a gente ainda vai discutir muito. E faltando 18 segundos, gente, vai ter uma aula sobre desaprendizagem do Gustavo aqui no Linka, e o link está na bio do Linka, tá? Eu preciso dar tchau porque estamos já a 5 segundos. Obrigado, cara.